Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa apostila, de Matemática 4, aula 5, ciclo trigonométrico. É uma aulinha bem curta, realmente só para fazer uma introdução a conceitos bem básicos, para que depois a gente tenha mais propriedade para falar como as funções seno, cosseno no ciclo trigonométrico, tá certo? Conceitos básicos. Gente, antes de mais nada, o que é um arco? O arco é uma pequena parte da circunferência, tá certo? Ele é determinado por um começo e um fim. Ele tem um ângulo que é referente a ele e tem os raios da circunferência, tá certo? Medida e comprimento são duas coisas que a gente vai ter que prestar atenção, porque elas aqui vão significar conceitos diferentes. Quando eu estiver falando com vocês sobre medida, eu estou querendo me referir à medida angular. Quando eu falar comprimento, é a medida linear. E são duas coisas diferentes. Medida angular, eu estou me referindo ao ângulo daquela circunferência, ao ângulo daquele arco. E medida linear, eu estou me referindo a centímetros, metros, vocês entendem? Por exemplo, aqui, ó, nessa circunferência, nesse desenho, na verdade, eu tenho duas circunferências, essa menorzinha e essa maior, tá certo? Consequentemente, aqui eu delimitei dois arcos, o arco AB da circunferência menor e o arco A'B' da circunferência maior. Esses arcos vão compartilhar a mesma medida angular, que é o ângulozinho que vai estar bem aqui. Vamos dizer que é o ângulo alfa, certo? Mas eles vão possuir medidas lineares diferentes. Porque se eu pegar esse arco e esticá-lo, a gente vai perceber que ele é menor do que o arco A'B' se eu fizer a mesma coisa. Se eu pegar esse arco, esticar, deixar ele reto, e pegar o arco A'B' e esticá-lo também e deixá-lo reto. A gente vai ver que o arco A'B' possui uma medida linear, um comprimento maior do que o arco AB, tá certo? Unidades de medidas. Gente, para nós adentrarmos nessa parte de ciclo trigonométrico, a gente vai precisar entender a diferença entre algumas unidades de medidas, duas principais que a gente usa, que é o grau e o radiano, tá certo? Primeiro a gente vai falar do grau. O que é o grau? O grau refere-se à primeira parte, refere-se a uma parte, na verdade, de uma circunferência dividida em 360 partes. Ou seja, o grau equivale a 1/360 da circunferência. Como assim? Se eu pegar uma pizza e dividir ela em 360 fatias, uma fatia daquelas eu vou chamar de grau, um grau. Ou seja, uma fatiazinha daquela, entre 360, se refere a 1 grau. O que leva a gente a pensar o quê? Se eu pegar todas as fatias, se eu reunir as 360 fatias para completar a pizza, para completar a circunferência, eu vou ter o quê? 360 graus. Tá certo? Sendo que do grau a gente tem duas subdivisões, duas outras medidas que a gente pode usar, o minuto e o segundo. Se eu pegar essa fatia de pizza, que equivale a 1 grau, e subdividir ela em outras 60 partes, uma parte dessas vai ser o minuto. Ou seja, 1 grau tem 60 minutos. Do mesmo jeito, 1 minuto, se eu pegar essas 60 divisões, se eu pegar 1 minuto desses, uma subfatia dessa da pizza, e dividir de novo em 60 partes, ainda menores, eu vou ter os segundos. Ou seja, 1 grau eu tenho 60 minutos. Em 1 minuto eu tenho 60 segundos, tá certo? Radiano. O que é o radiano, gente? O radiano vai ser o arco que possui a medida linear igual ao raio de sua circunferência. Como assim? Eu tenho aqui essa circunferência de raio R. Essa circunferência delimitada por esse ângulozinho aqui, que pode ser em graus, talvez, pode ser em radiano mesmo, se esse ângulo determinar um arco
que possui a mesma medida do raio, a gente diz que esse arco está em radiano, a gente chama ele de radiano. Vocês entendem? Se eu pegar essa bordinha aqui da pizza, esticar, deixar ela linear e ela tiver a mesma medida do raio da circunferência, ela tá em radiano, tá certo? E qual é a relação entre grau e radiano? 360 graus, que é uma volta completa, né, da circunferência, que fecha a circunferência, equivale a 2π radiano. Ou seja, 360 graus é igual a 2π radiano. Vamos treinar aqui, ó, relacionando as seguintes unidades. 2π equivale a 360 graus. Quando eu digo 2π, quando eu estou falando com radiano, eu não vou precisar ficar repetindo direto a palavra radiano, tá? Quando eu falo 2π, a gente supõe que é radiano, já está subentendido. Perdão. 2π, 360 graus. Π, 180 graus. Π sobre 2, 90 graus. Π sobre 4, 45 graus. Gente, vocês não precisam decorar isso. Se você decorar, se você fixar na sua cabeça uma dessas relações e a partir dela você fizer regras de 3, dá super certo. E a que eu acho mais fácil de trabalhar, né? Que é a mais fácil que você tem para lembrar também, é o π. Se você lembrar que π equivale a 180 graus, a partir disso você pode fazer regras de 3 para qualquer unidade de medida que a questão lhe der, tá certo? Como relacionar a medida angular com a medida linear de um raio? De um arco, desculpa. Gente, eu tenho aqui essa circunferência. E tenho aqui essa fatiazinha de pizza. Essa fatia de pizza, né, que é a circunferência, possui um raio R, um ângulo alfa e uma medida linear L, tá certo? Eu posso relacionar esses três como o ângulo alfa que eu tiver é igual à medida L, a medida linear do arco, dividido pelo seu raio, tá certo? Sendo que a medida tem que ser do arco, tem que ser em radiano. L vai ser o comprimento do arco e R vai ser o raio da circunferência, tá certo? Então, essa formulazinha assim, aqui. Alfa é igual a L sobre R. Por exemplo, qual o raio de uma circunferência cujo arco de 45 graus mede 15 centímetros? Gente, primeira coisa que vocês têm que lembrar é que a medida tem que estar em radiano. O grau, o arco, a medida do ângulo, na verdade, tem que estar em radiano. E é aquilo que eu falei para vocês decorando uma daquelas associações fica mais fácil de trabalhar. Aqui, no caso, é o mais fácil, né? É o π. Π eu sei que equivale a 180 graus. 45 graus equivale a quanto? Fazendo a regrinha de 3, né? 45 vezes π dividido por 180. As que estão em mesma unidade, a que está com a mesma unidade aqui é o grau, então a gente vai trabalhar em cima disso. Fica π sobre 4 radiano. Π equivale a 180 graus, 45 graus equivale a quanto? Π sobre 4 radiano. Aí essa medidazinha aqui do ângulo em radiano a gente pode aplicar na fórmula. Alfa é igual a L, isso aqui é o L, que é a medida do arco, né? L dividido por R. E eu tô pedindo, a questão tá me pedindo o raio. Então, eu substituo aqui. O ângulo que a gente descobriu, né? Π sobre 4 radiano, π sobre 4 é igual a 15 sobre R. A gente descobriu que R equivale, fazendo a regra cruzado aqui, né? Tipo, passando o R para lá multiplicando, esse daqui para cá multiplicando também, a gente tem que R é igual a 60 sobre π centímetros. Lembrando, não coloquei aqui, perdão, mas é centímetros, que é a mesma medida que eu estou usando aqui, linear, tá certo? O círculo trigonométrico em si. Gente, o círculo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência de raio 1. Tá certo? Raio 1 porque é mais fácil trabalhar em cima dele. E em cima dessa circunferência de raio 1, a gente vai localizar alguns ângulos para poder se basear para diversas situações do cotidiano. Então, questões mesmo que a gente trabalha, certo? Então, aqui nesse círculo trigonométrico, a gente vai ter a origem bem aqui, certo? Que vale 0 graus ou 0 radiano, a mesma coisa.
E a gente pode adotar dois sentidos. O sentido padrão que a gente adota é o sentido anti-horário, ou seja, você vai andando ele no sentido anti-horário e ele assume uma forma positiva. Sendo que a gente pode encontrar questões em que aquilo dali, aquele ângulo, está negativo. O que significa? Significa que eu andei o sentido oposto. Se o sentido anti-horário é positivo, o sentido horário, é negativo, tá certo? Só lembrar disso, anti-horário ele assume o sentido positivo, certo? Tá certo. Aqui é a origem do círculo trigonométrico. Bem aqui, com o eixo X equivale a 1, né? Um raio 1, e no 0 no eixo Y, tá certo? A gente vai começar a andar esse círculo no sentido anti-horário e a partir dele a gente vai delimitar alguns ângulos. Por exemplo, a gente andou, chegou aqui até o 90 graus. É π sobre 2. Normalmente você vai encontrar o círculo trigonométrico em radiano, né? Aí é bom você lembrar dessas associações, que aqui eu tenho 0 graus, aqui andando no sentido anti-horário, eu vou parar bem aqui, no eixo, né? Vou parar em um eixo, que é π sobre 2, que vai dar 90 graus. Vou andar mais um pouco, vou parar em outro eixo, aqui vai corresponder a π, 180 graus. Continuo andando mais um pouquinho, vou parar outro eixo, 3π sobre 2, que equivale a 270 graus. Andei mais um pouquinho, 360 graus, até completar a volta. Você percebe que quando a gente traça essas linhas aqui dos eixos, o círculo trigonométrico, ou ciclo trigonométrico, ele se divide em 4 partes que a gente vai chamar de quadrantes. Obedecendo o sentido dessa caminhada que a gente dá, eles se dividem em 4 e seguem uma ordem. O primeiro quadrante é esse que a gente passa primeiro, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, certo? E aqui, quando eu me deparar com um arco de 360 graus, 0 graus, 90 graus, 180 graus e 270 graus, a gente não vai dizer que eles estão dentro de algum quadrante, porque eles estão localizados em cima de feixes, em cima de eixos, que são esses daqui. Então, arcos de eixo, que a gente chama, são os arcos de 0, 90, 180 e 360 graus, porque eles estão localizados bem em cima das abscissas e das ordenadas, né, desses eixos. Arcos de quadrantes vão ser os arcos que possuem ângulos entre esses eixos, ou seja, qualquer ângulo que eu tiver entre 0 e 90 graus, 90 e 180, entre 180 e 270, e 270 e 360, vão ser arcos de quadrantes. Eu vou dizer que aquele arco está localizado no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Tá certo, gente? Aqui, só para vocês terem uma noçãozinha, ó, aqui eu tô chamando a origem, é uma circunferência de raio 1, você anda ela no sentido positivo anti-horário, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrantes, certo? Se você andar no outro sentido, é o sentido horário, elas vão assumir sinais, os ângulos vão assumir sinais negativos, tá certo? E aqui, só para vocês verem, ó, aqui já tá, né, entrando a questão do seno, cosseno, mas eu queria chamar a atenção mesmo aqui para os valores dos ângulos. Ó, aqui, 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. E em radiano, né, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, tá certo? Arcos côngruos. O que são arcos côngruos? São aqueles arcos que possuem o mesmo ponto de parada de suas extremidades após certas quantidades de voltas. Como assim ponto de parada? Gente, para eu formar um arco, ele vai ter um ponto onde ele vai começar, né? Ele vai continuar e vai ter um ponto de parada. Vai parar em algum canto para formar um arco. Por exemplo, um arco de 90 graus. Eu comecei aqui, na origem do círculo trigonométrico, andei, puf, parou aqui em cima dos 90 graus, certo? Sendo que o que acontece? Eu posso continuar essa minha andança aqui e fazer várias e várias voltas. Vocês concordam comigo? Eu vou estar aqui, posso andar, dei uma volta.
andei de novo, dei outra volta, outra, infinitamente. Posso ficar rodando e formar um arco do tamanho que eu quiser, tá certo? Mas a questão é que ele precisa parar em algum ponto. E é esse ponto de parada que importa. Por exemplo, eu tenho um arco de 30 graus. Comecei aqui na origem, andei, parei em 30 graus. Aí eu vou ter outro arco que ao invés de parar em 30 graus, eu vou andar, vou completar uma volta e depois de completar uma volta é que eu vou parar no 30 graus. Então, são arcos côngruos, o arco de 30 graus e o arco de 360 mais 30, 390 graus. Porque depois de eu dar uma volta, eu vou parar em cima do 30 graus também. Vocês entendem? Então, por exemplo, o arco de 30 graus, 390 graus, 270 graus, são todos parte de uma mesma família de arcos côngruos. Porque o de 30 graus, eu andei até parar o de 30 graus. O arco de 390 graus vai ter sido uma volta que eu dei, vai ter sido 30 graus mais uma volta que eu dei. O 720 graus vai ser 30 graus mais duas voltas que eu dei e parei em cima do 30 graus, tá certo? Arco de primeira volta ou primeira determinação positiva é justamente onde vai parar o arco. A extremidadezinha, depois de certa quantidade de voltas, vai parar em cima desse arco de primeira volta ou primeira determinação positiva. Essa parada que eu quero saber, vocês entendem? Sendo que primeira determinação positiva é diferente de eu dizer a determinação principal. Porque vocês podem pensar, a primeira determinação positiva significa que é no primeiro quadrante. Segunda determinação positiva significa que é no segundo quadrante. Não exatamente. Primeira determinação positiva que eu tô te perguntando vai ser realmente esse primeiro elemento da família de arcos côngruos que eu vou ter, onde é que vai parar. Determinação principal, eu tô te perguntando, é onde é o quadrante que aquela extremidade parou. Por exemplo, eu posso ter depois de uma certa quantidade de voltas, parei aqui em 190 graus. O arco de primeira volta dessa situação que eu dei para vocês vai ser 190 graus. Mas a determinação principal, se eu te perguntar qual é a determinação principal, vai ser o terceiro quadrante. Vocês entendem? E como é que eu vou descobrir onde é que esse arco vai parar? Gente, é simples. Você vai pegar e vai dividir por 360 graus. Eu não quero descobrir quantas voltas aquele arco deu. Então, uma volta é 360 graus. Se eu pegar aquela quantidade de graus e dividir por 360, o número inteiro vai ser a quantidade de voltas que ele deu, que o arco deu, e o que sobrar dessa divisão, o restante dessa divisão vai ser exatamente onde ele parou, tá certo? Como assim? Exemplo, considerando o arco A igual a 2.100 graus, qual será a sua determinação principal? 2.100 graus dividido por 360 graus vai ser igual a 5 voltas e sobra 300 graus. Ou seja, ele deu 5 voltas completas e parou no 300 graus. Ou seja, esse 300 graus que eu estou te perguntando vai ser o arco de primeira volta ou a primeira determinação positiva. Primeira determinação positiva. Mas quando eu te pergunto a determinação principal, estou me referindo ao quadrante. Ou seja, a primeira determinação positiva é 300 graus e a determinação principal é o quarto quadrante. Tá certo? Vocês entendem isso? Aqui para ficar mais explícito, ó. Fazendo a continha aqui de divisão, né? 2.100 graus dividido por 360. O número inteiro que eu tiver vai ser a quantidade de voltas e o que sobrou vai ser exatamente onde ele parou, tá certo? Colocando isso numa fórmula, fica desse jeito. Eu, particularmente, não acho muito eficiente você decorar essa fórmula, porque talvez confunda, né, a cabeça de vocês, tipo, você talvez fique confuso, mas é simplesmente colocar numa fórmula tudo isso que eu falei aqui pra vocês, né, sobre arcos côngruos. Aquele arco com aquele ângulo que eu falei pra vocês, tipo 2.100, vai ser a parada que ele fez, vai ser a primeira determinação positiva, vai ser aquela paradinha,
que o arco fez depois de dar uma certa quantidade de voltas. Ou seja, depois de dar uma certa quantidade de voltas, uma volta, né, 360 graus, ele deu uma certa quantidade de voltas, que a gente chamou de K, e parou em um ponto, que é esse x0. E aqui é a mesma coisa, sendo que em medida de radiano. Uma volta completa em radiano, não é 2π? Exatamente, 2kπ. Depois de dar uma certa quantidade de voltas, né, 2π, e essa certa quantidade eu vou representar por K, ele parou em um certo ponto. Isso aqui na verdade mais por dedução, né? Depois de certa quantidade de voltas, aqui na divisão, ele parou em um ponto, que vai ser essa parte isolada aqui da equação, certo? Mas é bom mais para vestibular tradicional. Ou então alguma questão que perguntar justamente no formato da fórmula, tá certo? Mas não fiquem muito agoniados com isso, porque se você pensar nesse jeito aqui que eu tô te explicando, né? De um jeito mais lúdico aqui da divisão, é fácil você chegar a essa lógica aqui, tá certo? Gente, essa aula foi rapidinha mesmo. Foi só para dar uma introdução. Nas próximas aulas é que a gente vai começar a função seno, função cosseno. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida eu tô à disposição no WhatsApp, no Instagram, qualquer coisa, tá certo? E fiquem em casa, mantenham-se bem e muito